perdão. Se natureza pecaminosa fosse pecado, Cristo não assumiria a nossa natureza, porque ele não serviria para ser o nosso substituto. Se fosse pecado, ele não poderia assumir nossa natureza. Em Hebreus 2, 14 a 17, afirma que Cristo foi semelhante em tudo. Em Romanos 8 e 3, afirma que Cristo venceu o pecado com a natureza do pecado, com a natureza pecaminosa. E em Desejado das Nações, página 49, afirma que seria uma humilhação para Cristo ter assumido a natureza humana antes da queda, no estado de perfeição. Mas ele assumiu a natureza humana degradada de 4.000 anos de pecado. O que quer dizer esse mas? Que não é a natureza anterior. Tem muitas pessoas que, quando estudam isso, falam assim, não, mas tem um princípio de interpretação que não devemos levar a Bíblia nem o Espírito de Profecia ao pé da letra. E não devemos levar a Bíblia e o Espírito de Profecia ao pé da letra? Sim, correto. Nós devemos ver o princípio que tem atrás de cada citação da Bíblia e do Espírito de Profecia. E nós vemos que esse princípio está deixando de forma bem clara que Jesus ele tinha uma natureza pecaminosa, ele não tinha uma natureza pré-lapsariana. E uma das evidências está em outra citação, no Deserto da Tentação, página 80. Lá afirma que não foi natureza de Cristo responsável pela vitória, dizendo assim, unicamente a natureza humana de Cristo nunca poderia ter suportado esse teste. Mas seu poder divino, combinado com a natureza humana, ganhou a vitória infinita em favor do homem. Então foi o que? A comunhão de Cristo com o Pai. O seu poder divino combinado com a natureza humana. E como nós vencemos? Tem outra citação, Nesse Dia com Deus, página 68, que a natureza humana continuará a ser natureza humana, mas ela pode ser elevada, enobrecida, pela união com a natureza divina. É participando da natureza divina que homens e mulheres escapam da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, assim como Cristo venceu, nós podemos vencer através da comunhão. Através da comunhão com o Pai, Cristo venceu, e nós através da comunhão com Cristo. Nossa natureza ela é caída, propensa ao pecado, mas não é em si pecado. Apesar de ela ser debilitada, nos levar de forma natural ao pecado sem o auxílio divino. Nós nascemos o quê? Com propensões pecaminosas, com propensões ao pecado. Propensões pecaminosas é uma coisa e propensões ao pecado é outra. Propensões ao pecado, Cristo nasceu. Propensões pecaminosas, não. Nós vamos ver isso no decorrer do estudo. Alguns afirmam que se pecado é escolha, mas se pecado é escolha, conforme você está falando aí, se uma pessoa escolhe não pecar e conseguir, ela não precisaria de um Salvador. Por isso descartam a possibilidade de pecado ser escolha e julga ser mais lógico o pecado ser natureza. E se eu acredito assim, eu acredito que precisar de um Salvador é igual a pecar. Se não pecar, não precisa de um Salvador. Será? E muitos acreditam que se um homem escolher não pecar, não precisaria de um Salvador. Essa ideia vem da seguinte premissa, que ter um Salvador é equivalente a ter perdão. Aí compara-se Salvador com perdão. Se eu não preciso de perdão, eu não preciso de Salvador. Será que Cristo ele morreu na cruz do Calvário somente para nos conceder perdão? Tá certo que é uma coisa importante, hiper, mega importante nos conceder perdão. Mas foi o único objetivo dele ter morrido na cruz do Calvário só para nos conceder perdão? Nós vamos ver que não. No Grande Conflito afirma que Cristo veio morrer na cruz do Calvário não com o objetivo só de nos salvar, mas também com o objetivo de reivindicar o caráter de Deus. Ali já tem um segundo objetivo. E o que acredita que pecado é escolha e não natureza é acusado de que se um ser humano escolher não pecar, ele não precisaria de um Salvador. E essa ideia é contra a palavra de Deus, porque todos nós precisamos de um Salvador. Mas a ideia que Cristo é igual a perdão também é contra a palavra de Deus. Existe um perdão que é concedido a todos, que chamamos tempo da graça. Existiu o tempo da graça para Adão. Existiu o tempo da graça para Adão. Vamos ver aí
as evidências bíblicas. Em Gênesis 2:17 diz: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Eles morreram no dia? Quem morreu no dia? Morreu ali um cordeiro. E a gente pode confirmar essa passagem através de Apocalipse 13:18, que diz que Cristo foi o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Por que desde a fundação do mundo? É como se fosse um cheque predatado, né? Quando você dá um cheque predatado, é uma garantia de que aquele cheque tem fundo e vai pagar aquela dívida. Então o cordeiro era um cheque predatado, que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele pagou, ele cumpriu aquela lei. Por isso que aquela lei nós não precisamos hoje matar cordeiros, porque Cristo já pagou, né? E o livramento da consequência do pecado é concedido a todos sobre os maus e bons, como chamamos de tempo da graça. Não é consequência do meu pecado, não, é consequência do pecado que existe no mundo, das consequências, né? Vamos ver mais claro isso em 1 João 2:2. O que diz lá? Que Cristo não foi propiciação só pelos nossos pecados, mas foi propiciação pelos pecados do mundo todo. Lá não fala de arrependimento. Cristo não foi propiciação pelos pecados só dos que se arrependeram. Não, ele foi propiciação pelos pecados do mundo todo. Então, naquele momento em que Adão e Eva pecou, eles perderam o direito à vida. E o direito à vida foi pago na cruz do Calvário, o direito de escolha. Nós não tínhamos direito de escolha. E esse direito foi pago na cruz do Calvário. E não foi pago só para os bons, foi pago para todos, né? Um bebê assim que nasce, ele não precisa ser perdoado dos pecados que não cometeu, mas ele precisa de um Salvador. Porque sem Salvador não existe vida, não existe tempo da graça. A raça humana teria morrido lá no Éden. Então, a vida, por mais passageira que seja, é um presente de Deus. E nós só temos essa vida porque Cristo pagou, morrendo na cruz do Calvário. E é como descendente, eu como descendente de Adão, eu já nasci perdoado do pecado de Adão. Esse perdão universal é concedido a todos, independente de arrependimento. Em Cristo não houve pecado. Muitos afirmam, olha, em Cristo não houve pecado. Nesse sentido, ele herdou as consequências do pecado, não a culpa e perdão, pois ele assumiu a natureza pecaminosa por escolha. Ele existia antes de Adão e nós não. Né? Eu e você não existiríamos antes de Adão, não existíamos, Cristo existia. Eu e você, para existir, nós dependemos de Cristo. Se não fosse Cristo, nós não existiríamos. Cristo, para existir, não depende de nós, e muito menos depende do sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, para que ele vai nascer culpado e perdoado? Quem nasceu culpado e perdoado foram nós, a raça humana que nasceu culpado e perdoado. Se Cristo não tivesse feito o sacrifício e comprado o meu direito de escolha, iríamos todos nós morrer de morte eterna, independente de nossas escolhas. Praticando as boas obras não nos dá o direito de ser salvo. O direito de ser salvo foi Cristo que pagou. Nos confirma que as boas obras é tipo um vestibular. Né? Afirma que você está preparado para viver na nova terra, que você fez com que Cristo seja o Senhor de sua vida, em que você prova para o universo em que você não vai colocar mais o céu em perigo, não vai existir mais pecado no céu, porque agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então as obras, ela não nos dá o direito à salvação. Ela simplesmente confirma quem nós somos, se somos de Cristo ou se somos de um inimigo. Ter um Salvador vai muito além de ter perdão. Sem a misericórdia de Cristo, não teríamos nem tempo de graça, nem direito à escolha, nem arrependimento e muito menos perdão, porque o arrependimento é um dom divino. Venho aqui agora falar sobre as boas novas do Evangelho. Se fala muito de Evangelho eterno, o Evangelho eterno, mas ninguém sabe o que é Evangelho eterno. O que é Evangelho eterno? Em Romanos 1,16 afirma que o Evangelho eterno é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Pergunto, salvar de quê?
Os judeus acreditavam que Cristo viria salvar eles do jugo romano, né? Mas Cristo não veio salvar os judeus do jugo romano. Em Mateus 1:21 fala que Cristo veio salvar do pecado. Então é a salvação do pecado. Cristo, ele nos salva do nosso pecado, né? Qual é a definição da palavra pecado? Até agora nós argumentamos bastante, mas agora vamos a uma citação explícita do Espírito de Profecia. A definição da palavra pecado. Tem uma citação da Ellen White no Grande Conflito, página 493. Nossa única definição de pecado, não está falando pecados, é a que é dada na palavra de Deus. É o quebrantamento da lei. É o efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Nós vemos aqui um princípio. É muito interessante a gente saber o que é princípio, o que é preceito, o que é regra, porque através de regras, de preceitos e da história, Cristo comunica os seus princípios eternos, né? As histórias, as regras, os preceitos, às vezes estão limitados à época, mas os princípios eternos não, são eternos, né? Não está limitado à época. Como é gerado o pecado? Como é gerado? Em Tiago 1, 14 a 15, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Nós vemos aqui como é gerado o pecado. Muitos entendem mal aquela citação de Cristo, né, que diz que se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Realmente, se olhar com intenção impura, sim. Agora, se olhar como se olha para um poste, né? Se aquilo chamou a atenção, você olhou, mas desviou o olhar e não olhou com intenção impura, olhou ali porque estava ali, né? Sem olhar com intenção impura, já não cometeu o pecado. Por isso que devemos viver em espírito e não segundo as obras da carne.